Olá, eu sou a Beatriz e venho apresentar uma proposta para os Planos Diretores Municipais, ASAI, Zonas de Agroecologia e Ecovilas, redigida com mais 5 colaboradores. Agradecemos as colaborações externas que o manuscrito recebeu e ao nosso encontro proporcionado pelo Grupo de Pesquisa Acadêmica da Rede Casa Brasil, organização que integra o Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina, articulado pela Rede Global de Ecovilas, a GEN, que conecta mundialmente ecocidadãos, projetos, organizações e comunidades alinhados ao conceito de ecovila. Farei uma breve introdução e logo prosseguirei para os resultados que foram desenvolvidos em 5 sessões. Após tecer algumas considerações, indico as referências citadas na apresentação e como contactar os autores. Estamos diante de um cenário de desafios complexos, que requer políticas de desenvolvimento local sustentável respaldadas por parâmetros legais adequados. Partimos deste princípio constitucional para explanar o termo ecovila, contextualizá-lo no ordenamento territorial brasileiro e apontar um caminho possível para contemplar as ecovilas legalmente. Com isso, apresentamos critérios claramente definidos para que cidadãos e gestores públicos possam reconhecer as ecovilas existentes em seus territórios e fomentar em mais cidades brasileiras o tipo de desenvolvimento territorial que as ecovilas preconizam. O interesse nas ecovilas é crescente, mas carece de maior atenção por parte do poder público. As funções sociais das propriedades rurais e urbanas, conforme definidas em lei, não contemplam as características peculiares das ecovilas. Por isso, investigamos como a legislação poderia ser mais receptiva a essas iniciativas. A pesquisa exploratória bibliográfica e documental recorreu à literatura científica e à legislação para descrever conceitualmente as ecovilas e explicar sua relevância para o desenvolvimento territorial sustentável. Pautados pela lógica indutiva, com abordagem qualitativa, oferecemos um subsídio teórico-conceitual para que os envolvidos nas discussões dos planos diretores municipais possam introduzir mudanças a partir dos resultados aqui apresentados, o que caracteriza a natureza da pesquisa como aplicada. As ecovilas são a expressão contemporânea de movimentos contraculturais antecedentes. Desde meados dos anos 90, comunidades intencionais orientadas para a sustentabilidade têm adotado essa nomenclatura, que conceitualiza o fenômeno verificado empiricamente e classificado na literatura com fundamentos teóricos variados, mas convergentes no entendimento de que configuram-se locais de experimentação, de demonstração de práticas e tecnologias sociais inovadoras, frequentemente associadas a atividades de educação para a sustentabilidade. O tipo de assentamento humano proposto pelas ecovilas expressa a ideia de que a própria sociedade civil pode protagonizar a transição para formas de habitar o mundo mais integradas ao meio ambiente. E que agregam diversas áreas do viver humano, com especial atenção aos impactos que suas escolhas e atividades, ou seja, a existência de si como indivíduo e comunidade, geram na propriedade, na vizinhança, na cidade e assim por diante. A materialização física dessa intenção é transversalizada por 4 dimensões da sustentabilidade de forma integrada. A componente físico-territorial, que é a ecológica, se expressa no cuidado comunitário com os bens comuns, minimizando impactos ambientais negativos, com escolhas de consumo e decisões de design conscientes para ocupação e otimização do uso dos recursos hídricos, energéticos e materiais. Princípios da permacultura e técnicas de bioconstrução desenham espaços e processos regenerativos, norteando as decisões tecnológicas e as estratégias de gestão dessas tecnologias. A dimensão social ou comunitária é pautada na confiança e na ajuda mútua. É a esfera dos relacionamentos cotidianos e da autogestão, marcada por processos participativos de tomada de decisão e de partilha emocional, que se revelam em hábitos coletivos de compartilhamento de espaços, de bens duráveis e não duráveis. A dimensão cultural ou espiritual envolve questões profundas de significado identitário e sentimento de pertença ao grupo e ao território. No seio de sociedades diversas, florescem diferentes formatos e soluções, mas identifica-se um sistema de valores que busca superar divisões convencionais de raça, religião e cultura nas ecovilas, partindo da percepção de que a mudança de valores e a tomada de consciência são componentes indissociáveis do caminho para a sustentabilidade, que é fruto de uma jornada coletiva de autoconhecimento expressa em rituais e práticas introspectivas próprias de cada comunidade. E na dimensão econômica, destacam-se o trabalho e a gestão colaborativos, baseado em atividades produtivas diversificadas e, em muitos casos, na coletivização da posse da terra e dos bens. Estamos falando de algo muito além da produção convencional de moradias e de produtos agropecuários, pois o beneficiamento, manufatura ou a fabricação de produtos alia-se ao habitar e a projetos educativos e culturais,
com a prestação de serviços institucionais, turísticos, de saúde e bem-estar, gastronômicos, programas de estágio e voluntariado, organização de mutirões, feiras e redes de trocas solidárias e até a criação de moedas sociais. O desenvolvimento de base comunitária, que é aplicado e testado na microescala das ecovilas, já acumula 3 décadas de evidências de que se trata de um modelo adaptável a diferentes contextos, inclusive com estudos que avaliaram comparativamente o desempenho ambiental dessas comunidades com a da população em geral. Nos Estados Unidos foi aferido impacto até 80% menor. Não é por acaso que a Organização das Nações Unidas reconhece e endossa esse modelo, que excede em muito o significado de um produto imobiliário. Os percursos são muito particulares, são processos de desenvolvimento coletivos autogestionários, que, no conjunto, apresentam princípios norteadores comuns, tendo como horizonte tornarem-se plenamente sustentáveis nas 4 dimensões. O banco de dados da Rede Global de Ecovilas está disponível online para acesso público e reúne cerca de 6.000 comunidades em 114 países. Como o cadastro é voluntário e parte das próprias comunidades, o volume e a amplitude do movimento são provavelmente maiores. A estrutura organizacional da rede conta com uma sede institucional na Ecovila Findhorn, localidade referencial para o movimento, onde a GEN foi testada e formalmente estabelecida em 1995. A atuação do movimento ocorre de forma autônoma em cada país. A GEN tem há mais de 2 décadas divulgado, apoiado e representado em instâncias nacionais e internacionais de debate. Inclusive esteve na COP26. No Brasil, destacamos o ativismo ambiental e a dinamização econômica que as ecovilas induzem em pequenos municípios. Aqui a diferença entre as finalidades e atividades permitidas nas propriedades localizadas na zona rural e urbana de acordo com as leis brasileiras. Essa dicotomia contrasta com o propósito de regeneração planetária. Se um proprietário de terra decide usar 80% da área aproveitável para remover a mata nativa, plantar braquiária para o gado, ele vai estar em conformidade com a legislação. Mas, se na mesma terra dezenas ou centenas de famílias querem usar o terreno para construir casas sustentáveis, combinar áreas de conservação da biodiversidade com cultivos agroecológicos e ainda oferecer atividades de educação ambiental e ecoturismo para a sociedade, então eles recaem na ilegalidade. É isso que acontece com as ecovilas. Analogamente, no meio urbano, tentar dar outros destinos aos lotes e glebas também pode incorrer em responsabilização criminal e descontinuidade do empreendimento. Esse engessamento dicotômico não considera o que as ecovilas propõem como materialidade de uma nova estrutura societária, cancelando uma possibilidade de reorganização da ocupação do solo para fins de assentamentos humanos sustentáveis no país. A proposta para a inserção das ecovilas no plano diretor municipal é de uso pluriativo da terra, desconectando-se desse universo simbólico que reduz a ruralidade ao arcaico e enaltece a urbanização predatória que conhecemos como civilizada. O macrozoneamento não precisa se restringir ao urbano ou ao rural, mesmo que os assentamentos ocupem áreas que originalmente estejam dentro do perímetro urbano ou de expansão urbana ou no perímetro rural. Embora pouco utilizada, já existe a possibilidade de se definirem zonas de urbanização específicas, que podem muito bem ser voltadas para a agroecologia e ecovilas, com perfil mais urbano ou mais rural, mas não somente um ou outro. Consolidamos 11 parâmetros urbanísticos para a zona de agroecologia e ecovilas com base nas propostas dos planos diretores de 2 cidades mineiras, com cerca de 60.000 e 3.000 habitantes. Como as características específicas de cada município e das comunidades interessadas influenciam esse tipo de definição, o poder público precisa viabilizar a gestão participativa do território municipal com espaço de diálogo, de modo que as ecovilas possam participar efetivamente da elaboração dos instrumentos legais de respaldo à pluriatividade desses assentamentos. Só que para discutir publicamente tal proposta é necessário, no mínimo, ter discernimento entre o que é e o que não é compatível com a ZAI. Proliferam-se empreendimentos imobiliários que se apropriam do termo ecovila indevidamente, muitas vezes sem imprimir sequer a componente ecológica da sustentabilidade. E a ausência das demais dimensões é sintoma de uma legislação descompassada com a complexidade dos desafios atuais para os assentamentos humanos. Aqui, identificamos uma lista de ações de fomento a empreendimentos comunitários ambientalmente responsáveis, como as ecovilas se propõem a ser. Também reunimos as 10 principais características apresentadas pelas ecovilas com exemplos, resultando num parâmetro geral para esse modelo de desenvolvimento sustentável em 4 dimensões. Assim, o trabalho construiu uma descrição das ecovilas como um modelo de assentamento humano sustentável que pode ser apoiado e estimulado pelos poderes públicos para que a sociedade civil se engaje ativamente na condução do desenvolvimento sustentável de base comunitária no território brasileiro.
Ainda que a aplicação desse modelo ocorra na escala micro ou local, transborda para espaços de reflexão e decisão mais amplos, e a dispersão geográfica da demanda é abrangente, pois o movimento se faz presente de norte a sul do país. Todo esse conteúdo e outras referências podem ser consultados em maior profundidade na leitura do artigo. Se você gostou, por favor, compartilhe esse conhecimento. Estamos disponíveis pelo e-mail e pelo site da Rede Casa Brasil. Fique à vontade para nos escrever. Muito obrigada e até mais!